Prosseguindo, na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando os 10 pontos que indicam que a igreja deve ser arrebatada antes da grande tribulação. O item 19.8.2, o segundo ponto, é o linho fino. Bom, nós vimos nesse versículo que a igreja está vestida de linho fino, ela já está se casando com Jesus e claramente é dito que ela está vestida com linho fino. E qual é a simbologia do linho fino? É a veste eterna que nós vestimos, que é a justiça dos santos. Eles alcançaram a justiça final, a incorruptibilidade. Tá bom? O comentário diz: nas bodas do Cordeiro, a igreja estará vestida de linho fino, estará vestida com o corpo incorruptível. Paulo declara que receberemos o corpo incorruptível no momento do arrebatamento. Logo, a igreja tem que ser arrebatada antes das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 8, nós lemos, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A justiça dos santos é cumprida pelas vestes eternas que recebemos de Deus, mas principalmente pela condição de esposa do Cordeiro. A mudança que Israel experimentará no fim do milênio, após o juízo final, a igreja experimenta ainda durante a grande tribulação. Uma pausa aqui para explicar esse ponto para vocês. Vou ler de novo. A mudança que Israel experimentará no fim do milênio. Nós observamos que durante o milênio será um reino terrestre. Isaías diz que os rios que secaram voltarão a correr, a terra será abençoada. Existe a descrição, existe a profecia de um reino terrestre. Então Israel vai viver 1000 anos com Jesus aqui na terra. E no final dos 1000 anos, nós veremos em Apocalipse capítulo 20, a vida física acaba e aí só existe vida espiritual. Israel, ele vai comparecer no juízo do trono branco, nós veremos como ovelhas. Alguns erram pensando que no juízo do trono branco nós seremos as ovelhas. Não, as ovelhas estarão sendo julgadas lá. Nós seremos a igreja que estará assentada no trono com Cristo, julgando tanto Israel, que aparece como ovelha, e também outros que tenham aceitado Jesus durante o milênio aparecem como ovelhas. Tá bom? Então Israel só alcança o corpo incorruptível depois do juízo final, depois do milênio e depois do juízo final. Mas a igreja já adquiriu no arrebatamento. Um segundo grupo de cristãos que morre durante a grande tribulação recebe esse corpo no início do milênio. Nós vamos estudar Apocalipse capítulo 20, versículo 4, quando João vê ressuscitar aqueles que foram mortos durante a grande tribulação. O comentário prossegue. A justiça dos santos é cumprida pelas vestes eternas que receberemos de Deus, mas principalmente pela condição de esposa do Cordeiro. Desculpe esse parágrafo que eu repeti aqui, o mesmo texto, né? Bom, o comentário prossegue. Estes que estão vestidos de linho fino, representando a justiça dos santos, se manifestam com Jesus para dar fim à grande tribulação. Nós veremos essa igreja que está aqui no céu com Jesus, ela se manifesta com Jesus para a batalha do Armagedon. Então não tem como essa igreja ressuscitar, porque depois da batalha do Armagedon, Jesus se assenta em tronos com a igreja e ocorre aquela ressurreição dos que morreram durante a grande tribulação. Mas a igreja mesmo, ela já ressuscitou, já estava no céu. Agora do céu ela vai descer. Nós veremos nos versículos seguintes de Apocalipse 19, ela descerá para lutar na batalha do Armagedon. Uma luta que nós sabemos que será rápida, né? O comentário prossegue. Neste momento final da grande tribulação, a igreja já ressuscitou e recebeu o corpo incorruptível e eterno. Neste texto ele é descrito como linho fino, ou seja, os santos já receberam as vestes de justiça. A igreja já possui o corpo que Paulo chama de vivificado. Estou aqui também citando Paulo porque é o capítulo da ressurreição, capítulo 15. Observe
o que o apóstolo fala? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O termo vivificados é tradução do grego zoopoio, e segundo o dicionário Strong pode ser traduzido por produzir vida. Ok? Então, seremos vivificados em Cristo, será produzida vida em nós. Era usado metaforicamente para descrever o ato da semente germinar. Tá bom? Então, esse produzir vida aqui, ele tem esse significado especial, né? A igreja estará recebendo a vida eterna. O versículo 23, Paulo prossegue. Mas cada um por sua ordem. Primeiro, Cristo as primícias. Quando que Cristo recebeu esse corpo? Quando ele ressuscitou, nas primícias, que ocorria no domingo, tá bom? Que era o terceiro tempo determinado. Então, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que vinda é essa? Então, eu estou usando esse ponto aqui também para mostrar a vocês que é uma referência a um período anterior ao início do milênio, ainda dentro da grande tribulação ou início da grande tribulação. O comentário prossegue. A vinda retratada pelo apóstolo Paulo é o arrebatamento da igreja. Observe como se harmoniza a interpretação do arrebatamento pré-tribulacionistas, pois o próximo evento tratado pelo apóstolo é a entrega do reino ao Pai. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo que ocorre uma ressurreição de Cristo como primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 23. Que vinda é essa? Eu estou dizendo que é o arrebatamento. Por quê? No próximo versículo, ele já vai falar que Cristo vai entregar o reino ao Pai. Então você compara quando ocorrerá a entrega do reino ao Pai. Quando Jesus tomar o reino, ou seja, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon. Então, primeiro ele falou da vinda de Cristo. Aqueles que ressuscitam na sua vinda ocorre então antes da grande tribulação, e durante a grande tribulação vai ter aquele desastre do governo do anticristo. No final, Jesus toma o reino e entrega ao Pai. É o versículo seguinte, versículo 24. Veja. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e toda força. Ou seja, ele vai, Jesus no caso, vai vencer o anticristo, o falso profeta, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, ok? E também Satanás será preso. Então, aqui ele já descreveu o fim da grande tribulação, a tomada do reino, e Deus, Jesus, então, que tomou o reino, entrega ao Pai. Veja que a harmonia está perfeita. O comentário prossegue. O reino será entregue ao Pai quando for conquistado, e a profecia é clara em afirmar que ele será conquistado por Jesus, vencendo o anticristo no fim da grande tribulação. Ou seja, Paulo fala primeiro da vinda de Cristo antes da grande tribulação, afirmando que ressuscitaremos na sua vinda. Em segundo, o apóstolo fala que Jesus conquistará o reino e entregará ao Pai, representando a batalha do Armagedon no fim da grande tribulação. E Paulo prossegue ensinando que após a conquista do reino e este ser entregue ao Pai, Jesus reinará em uma clara alusão à dispensação chamada milênio. Veja 1 Coríntios, eu separei os versículos 25, 26 e 42. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então veja a ordem. Jesus falou, né, dos primeiros que ressuscitam na sua vida. Depois vem a grande tribulação, a batalha para ele tomar, ele toma o reino, entrega o reino ao Pai. E agora no versículo 25 ele diz, convém que reine.
E ele coloca um limite para esse reino que inicia agora. Veja que é claro, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, ele vai governar na terra, mas durante o milênio, eu comentei com vocês, nós estudamos Isaías 50, Isaías 57, não, desculpe, Isaías 65, em que o profeta vê claramente durante o milênio pessoas vivendo mais, porém vê também pessoas morrendo, tá bom? Então, ele convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. No final do milênio, a morte física vai ser abolida. Por isso ele diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, no final do milênio, Satanás ele vai ser aniquilado também, porque ele foi solto por um pouco de tempo, tá ok? E depois, todos devem comparecer diante do juízo final, o juízo do trono branco, dando fim à vida física e também, então, acabando a morte. A partir disso vai existir a vida eterna. O comentário prossegue. O termo incorrupção neste texto é tradução do grego afartásia e pode ser traduzido por não corruptível ou eterna santidade. No versículo 43 ele diz, né? Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. O termo ignomínia é tradução do grego atimia e pode ser também traduzido por desonra ou desgraça. O nosso corpo, no momento da morte, é semeado em desonra, mas ressuscitará em glória. Veja o que o apóstolo prossegue dizendo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Ou seja, ele continua falando dessa ressurreição dos salvos, né? O comentário prossegue. A igreja aparece nas bodas do Cordeiro já possuidora da imagem do celestial, deixando claro que a igreja já foi arrebatada. E aí eu separo também os versículos 21 e 22. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bom, vamos comentar aqui o que seria essa última trombeta que o apóstolo Paulo está falando nesse momento da ressurreição. Certamente não é uma referência às trombetas do Apocalipse, às 7 trombetas, porque elas são juízos. Essa trombeta aqui é como um chamado da igreja para o céu, tá ok? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, que trombeta é essa? Eu comento aí. A última trombeta não é uma referência às 7 trombetas do Apocalipse. É, na verdade, uma referência à trombeta que anuncia a preparação para o dia do perdão, ou Yom Kippur. Se o Yom Kippur é o tempo determinado para Israel encontrar-se com o Messias, devemos retornar 7 anos da última das 70 semanas de Daniel e a igreja poderá ser arrebatada no Yom Kippur, após o toque da trombeta de Rosh Hashanah, e que seria esse último toque. Né? Seria esse último toque. A igreja, então, seria arrebatada quando tivesse esse toque de trombeta aí aplicando à igreja. E prossigo também agora nos versículos 53 e 54, que diz: porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, descrevendo essa parte da ressurreição.
Para os cristãos, a morte será aniquilada antes da grande tribulação, na primeira parte da primeira ressurreição. Para os mortos da grande tribulação, a morte será aniquilada no início do milênio. Mas para Israel e as nações, claro que aceitarem Jesus durante o milênio, a morte será aniquilada após o milênio. Então eu coloquei um quadro aí para vocês, simplificando os eventos escatológicos que nós estudamos até aqui. A graça é o período que nós ainda estamos vivendo, a era da igreja. Depois eu coloquei uma linha e uma mudança de cor, né? Quando termina a dispensação da graça, ocorre o arrebatamento da igreja, e coloquei ali a primeira parte da primeira ressurreição. Então, na terra ocorre a grande tribulação, e no céu ocorre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. 2 testemunhas, 144 mil pregando aqui nessa grande tribulação. Ao fim da grande tribulação, eu botei uma linha descendo lá, vinda de Cristo em glória, Apocalipse 19, e a segunda parte da primeira ressurreição. Ok? E depois começa o milênio, e depois no final dos 1000 anos, a segunda ressurreição. Bom, nós vemos uma harmonia nessa interpretação do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo. Tente ver, por exemplo, protestantes falando sobre o milênio. Tem um quadro que o Hernan Dias Lopes, ele fala que é um absurdo. Ele diz que, por exemplo, o apóstolo Paulo nunca falou de reino de Deus, de Jesus reinando aqui na terra. Acabamos de ver o apóstolo Paulo falando de ressurreição, e depois da ressurreição ele reinando. Mas esse homem, ele segue a doutrina da Babilônia apocalíptica, a milenismo. Na verdade, todos os protestantes, eles negam que Israel faz parte do plano de Deus, que Jesus reinará sobre Israel. Não, eles negam isso. Se você pesquisar na internet, no YouTube, milênio, e procurar Hernan Dias Lopes, você vai encontrar essa atitude absurda. Ele diz que Apocalipse 19, tudo bem, Jesus vence o anticristo, mas quando chega no milênio, ele diz que aquilo ali volta na história. Então, é uma interpretação absurda, dizendo que, na verdade, é um reino simbólico, que Jesus nunca vai reinar na terra sobre Israel. Agora, a maior aberração mesmo vem dos adventistas do sétimo dia, né? Isso daí tem uns 30 anos que eu tinha um vizinho que era adventista do sétimo dia, já até faleceu, e o vizinho estava na igreja adventista do sétimo dia estudando o Apocalipse. E um dia, saindo, eu encontrei com ele, começamos a conversar, e ele falou o que também fala esse adventista do sétimo dia, chamado Rodrigo Silva. Se você procurar também Milênio Rodrigo Silva, você vai ver a aberração. Ele diz que vai haver 1000 anos aqui na terra, mas que Jesus não vai reinar sobre Israel. Na verdade, ele diz que não vai haver ninguém aqui na terra. Ele diz que o início do milênio ali, quando ocorre aquela ressurreição, todo mundo que vive fiel a Deus vai para a glória, vai ser salvo, vai viver na Nova Jerusalém, e os ímpios serão condenados. Tá ok? Aí, na época, eu ainda perguntei a ele, o Rodrigo Silva fala isso, é muita aberração nisso. Por quê? Porque eu perguntei a ele, gostaria de perguntar ao Rodrigo Silva, no final desses 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás é solto e ataca Jerusalém e engana as pessoas. Quer dizer, as pessoas então que já foram para a Nova Jerusalém em corpos incorruptíveis seriam enganados por Satanás. Essa doutrina é absurda. Mas a questão do milênio, eu digo, nessa hora que você separa a verdadeira igreja de Jesus das seitas. Porque o que as seitas pregam, fundamentados na igreja católica, é que Jesus não reinará na terra sobre Israel. Isso é um absurdo, é a promessa de Deus a Abraão, essa aliança continua de pé, Deus vai sim abençoar Israel, Israel vai se converter, isso está profetizado.